porque inclusive associação de moradores, eu não me lembro, acho que era o Sérgio, o Henrique estava aí, eu não sei, né? Eles eram, a gente fez um trabalho junto com a associação e jogamos uma determinada verba para cá, porque você recebe uma verba para a central, vai aplicar onde, né? Então, e a gente viu que naquela época para o sistema de bonde vinha zero. Era o investimento que vinha aqui para o sistema de bonde, na manutenção. E nós pegamos um percentual do dinheiro que ia para a central e jogamos para cá. Inclusive, quando todo mundo pensou que a gente ia botar uma pessoa nossa, já que a gente tinha adquirido o sistema de bonde, e o que nós fizemos? Nós indicamos para coordenar o bonde exatamente o único engenheiro do bonde que existe até hoje, que é o Cláudio. É o único engenheiro. E ele passou a coordenar. Eu gostaria de pedir que não houvesse naquela época não, o Bernardo já não estava mais. Senão vai virar uma conversa. Só um detalhe. O Bernardo para a gente poder tirar algumas posições, por favor. Peraí, Ângela. Não tem problema nenhum. Claro. Deixa eu só te falar. Naquela época o Bernardo já não estava mais. Não é preciso, não tem problema. O Bernardo já não estava mais quando a gente administrou o sistema de bonde. Não saiu. O Bernardo já não estava mais. Não, mas não foi na nossa gestão. Não foi. Senhor, não foi na nossa gestão. Tá. Nós já encontramos aqui. Se você conversar com o Cláudio... questão de ordem, senão vai virar briga. Só um detalhe, peraí. Vicente, se acalme, por favor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu administrei o BOMB na época da Benedita, governadora, não foi no Garotinho. Ela foi demitida na época do Garotinho. É só isso que eu quero lhe falar. Não fomos nós que demitimos o Bernardo. Nós indicamos um trabalhador do bonde para administrar o bonde, que era o Cláudio, é o único engenheiro, e infelizmente não foi a Portugal, né? O único engenheiro oriundo da CTC. Apesar das nossas Mas não foi na administração da Benedita, foi na administração do Garotinho, a demissão do Bernardo. Bom, eu só queria pedir o seguinte, que nós não polarizássemos com os falsos inimigos. Não. Eu acho que nós temos coisas mais importantes a tirar aqui, inclusive de uma certa unidade, uma convergência entre quem produz, quem presta o serviço e quem o usa. Portanto, nós temos algumas coisas a fazer ainda, tirar a carta, o indicativo de um fórum permanente. Eu pediria que aos moradores e a todos os presentes, todo mundo tem direito de falar, simplesmente que a gente tentasse focar para poder resultar em alguma coisa de concreto, de produtivo essa reunião. Senão nós vamos partir... Com licença, Bônica, só um minutinho. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que eu não respondi que eu te respondo? Por favor. Sem problema nenhum. Qual foi a pergunta que eu não respondi? Não, eu não gostaria dessa polarização. Ângela, eu acho que a gente tem que deixar tudo muito claro aqui. Qual é a pergunta que eu não respondi? Qual é a pergunta que eu não respondi que eu quero só saber? O projeto dos bondes? Não tem nada a ver com o projeto. Nós mantivemos o bonde original e investimos no bonde original. É isso que eu quero falar. Tá? Não tinha dinheiro, não tinha esses 14 milhões, era o dinheiro normal que é para a central e nós jogamos para cá. Tanto é que você pode ver até ele mostrou uma curva ali, eu até fiquei satisfeito. Foi na época que começou o crescimento que nós jogamos investimento. O que prova o seguinte, quando você investe em manutenção, você melhora o sistema. Muito claro aquele gráfico. Agora, com relação ao meu amigo, inclusive foi a época que a associação tinha uma briga danada com o presidente anterior, que parece que era o Fará, que era o presidente, que não conseguia... E a associação, várias reuniões teve com a gente, e se não tivesse, eu apanhava muito do sindicato, que eu era muito próximo dos sindicatos ferroviários. O primeiro a apanhar seria eu. Bom, muito obrigado. Luiz, por favor. Senão a gente não avança na lista dos inscritos. Boa noite, pessoal. Eu só queria fazer um depoimento de uma pessoa que viveu o período que o bonde funcionava. É por isso que eu concordo contigo. Tá? Joaquim, né? Pessoal, o bonde, eu discordo de você. O bonde do Largo Guimarães e a Carioca dá 5 minutos de intervalo. O Dois Irmãos, 10. O Largo das Neves, 8 minutos. Esse era o intervalo. E não atrasava. Com toda a manutenção, com todas as intervenções que existia, o bonde não atrasava. Então eu pergunto, se no século passado funcionava, por que não funciona
no século presente, com toda a tecnologia que a gente tem? É uma pergunta. Então é o seguinte, todas as intervenções da via permanente, da via aérea, o bonde continuava circulando. Eram pequenas intervenções, não eram intervenções imensas que a gente vê hoje em dia. Outra, nem os trem-bala, a via permanente é concretada. A nossa é. Eles enrijeceram. Dormente, trilho, prego e parafuso. Pô, sempre é pedra brita, né? É um bloco só, para poder oscilar. Eu que a gente vê a intervenção da Carioca, da Carioca mesmo, até o Silvestre, é tudo concretado. Então, pessoal, tem pessoas que moram no bairro, como eu nasci aqui, e viu como é que era, como funcionava. Bom, então escuta esse pessoal, e os operários antigos também. É por isso que a gente briga tanto tempo nesse bonde. A nossa briga com o bonde é porque a gente sabe que o bonde funcionando, ele vai refletir no bairro e na cidade, cara. É um transporte que não polui, e energia limpa. Pô, é um transporte do futuro, cara. É o bonde. Agora, bota o bonde como a gente gostaria que funcionasse. Né? É isso. Simples, pô. E ele tem todas as peças, todas as formas de fazer. E a oficina tem todos os maquinários, torno, uma série de equipamentos que a oficina podia fazer. Por que não faz? Eles viram as costas pra gente, cara, eles debocham da gente. O Tepedinho dizia que ele não entendia de mar, ele morava em Ipanema, então o morador não entendia de bonde. Não, é debochar com a gente. Obrigada, Sanelka. Sim. Eu queria lembrar que a gente vai ter que fechar aqui algumas questões. Então, vamos começar a alinhar aqui a reflexão trazida pelo pessoal, a questão da transparência, a questão do caráter sistêmico do planejamento, articuladamente com a manutenção e a gestão operacional do sistema. Essa unidade entre usuários e usuários e aqueles que prestam o serviço, não é? E, sobretudo, fazer valer, né, valorizar a engenharia de projetos, a indústria aqui também representada e, sobretudo, a memória técnica, operária, sindical que os nossos companheiros estão trazendo aqui. Então, bem, boa noite, meu nome é Licínio, sou da Associação de Moradores de Botafogo e participante do movimento do metrô que o Rio precisa, mas eu também sou um fã de Santa Teresa e, por último, eu sou um engenheiro mecânico que acabo entendendo um pouquinho da coisa. Mas, como participante da Associação de Moradores desde 1982, já fui presidente do bairro Peixoto, eu queria dizer uma coisa, como disse o deputado, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que estar presente, a gente tem que gritar muito, porque esse governo não quer nos ouvir, porque há muitos interesses, se fala a boca pequena e não se vê. Nós estamos aí hoje, na questão específica do metrô, até o Globo está falando o que a gente falou, o Clube de Engenharia já aderiu ao nosso sistema. Então, gente, é como a gente tem que juntar todo mundo para fazer voltar o bonde do jeito que ele já foi. E eu queria colocar só um pequeno detalhe para o nosso amigo Francisco, não, Joaquim, mas mineiro não é chamar Joaquim, se for de Lisboa, pô. Então, colocar a questão seguinte, vocês, alguns lembram, e passou naquele filme que passou na manifestação do Guimarães, o bonde de Santa Teresa já teve reboque, ou seja, você praticamente dobraria a capacidade de transporte do bonde. Houve uma mudança quando acabou o bonde, que pegaram os motores dos bondes que andavam no plano e trouxeram para Santa Teresa, por isso eliminaram o reboque. Então não é só refazer o motor, é refazer o motor com mais potência, de modo que ele transporte o bonde, que eu acho que não tem a menor dificuldade técnica. E com 14 milhões, gente, a gente faz uma festa aqui em Santa Teresa. Não bota 14 bonde não, a gente bota muito mais. Todos à luta.
Bom, boa noite para todos. Meu nome é Antônio Pastore, sou presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. Lutamos com uma dificuldade enorme para tentar manter um pouco da nossa memória ferroviária aqui no Brasil, inclusive no estado do Rio, inclusive tentar colocar em operação alguns trens. Uma dificuldade enorme que eu vou tentar relatar rapidamente. Isso que nós estamos vendo agora é uma repetição da história. Em 1996, toda a malha ferroviária nacional havia sido privatizada. Atentem, por favor, ao que eu vou dizer. A história se repete com uma coincidência incrível. Será coincidência? Repetindo, em 1996, a malha ferroviária nacional foi toda privatizada. Aqui para o Rio de Janeiro, ficou a MRS Logística, que exporta terra, minério de ferro, para o porto de Sepetiba e Itaguaí. E subia em direção à Barra do Piraí. E na mesma linha, trafegava o famoso Barrinha, o único trem de passageiros que ainda restava regional. O Barrinha saía dali de Japeri e ia até Barra Mansa. No dia da privatização, aconteceu um acidente com o Barrinha, ele perdeu o freio, bateu na estação, morreram cerca de 20 pessoas. A quem interessa isso? Essa pergunta que tem que ser feita. A quem interessa a destruição do bonde de Santa Teresa? Porque é muito mais fácil botar um ônibus para operar. Nós pedimos ao governo do estado 3 carrocerias de trens, chassis que estavam abandonados em Itaboraí. Mandamos carta oficialmente. Sabe o que fizeram? Meteram maçarico em nome do Rio Solidário. Aqui em Praia Formosa, ao lado da rodoviária, vocês vão ver um monte de trens ali. Nós pedimos novamente mais 3 trens, mais 3 carros de passageiros. Vão lá ver. Vocês vão ver um buraco no meio lá. Maçaricaram tudo em nome do Rio Solidário. Denunciamos isso ao Ministério Público. Por isso aqui tem que ser denunciado. E nossa associação vai assinar com vocês. Entrega ao Ministério Público. Luiz Carlos Leiva, procurador do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, já recebeu várias denúncias, é um homem que vai ajudar vocês, tá? E uma última coisa para reflexão, para vocês pensarem. Deverá o bonde continuar sob a égide do Estado, matando todo mundo do coração cada vez que troca o governante, desmonta tudo aquilo que o outro fez? Ou talvez, quem sabe, é para se pensar, fazer uma fundação que possa receber recursos não só do Estado, mas possa receber doações do exterior, prestar serviço, se organizar. Talvez o caminho seja por aí, meus amigos. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Boa noite, meu nome é Francisco, sou morador aqui de Santa Teresa, já tem uns 30, 40 anos. E, assim como outros também, já andei no bondinho, sem ser morador aqui, inclusive em reboque, saindo lá de um prédio que tinha lá na Largo da Carioca. Mas o que eu queria dizer é outra coisa. Em relação ao que o deputado falou, que é importante ter, que o político tem medo do povo, a fala do povo, né, e da imprensa, mas eu chamaria a atenção de um outro poder que eu acho que é muito maior, que é esse poder que realmente o político obedece, porque ele raramente ouve o povo ou a imprensa quando gritam. Então, eu acho que esse terceiro poder, eu acho que é mais importante. Eu acho que seria interessante a gente tentar pensar, que poder é esse? Eu tenho a impressão que passa pelo cifrão. Outra coisa, em relação ao pessoal do metrô, há uns 10 anos eu presto serviço como engenheiro.